Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam preparados, porque o nosso dia vai ser lindo. Eu espero que o coração de vocês esteja realmente aberto a essa nova experiência que nós iremos viver. Que se abram as cortinas e que todo mundo embarque comigo nessa viagem teatral. Hoje nós vamos falar sobre os autores teatrais. E dentro desse contexto, em que os autores se propõem a viajar, nós também precisamos nos colocar nessa viagem. Precisamos começar desde agora a entender quem nós somos, quem nós queremos ser, de que lado da nossa vida, de que parte da nossa vida nós desejamos falar, que personagem nós queremos ser, aonde nós queremos chegar. O teatro vai nos dar essa possibilidade, a possibilidade de entender melhor o nosso próprio mundo. O teatro é um caminho de sonhos que nos leva ao encontro de nós mesmos. Dentro desse contexto, nós precisamos entender que por trás das cortinas, que por trás de uma peça teatral existe o encontro de muitas pessoas. Não é a ideia de uma só pessoa, parte de uma pessoa, que na verdade é o autor. Mas a composição do texto todo parte desse encontro de sonhos, desse encontro da imaginação de muitas pessoas. Olha, eu de volta, meus amores. Na nossa aula passada, eu enviei um documento para vocês de 4 páginas, e nessas 4 páginas nós tínhamos alguns textos que eu pedi para vocês lerem, para vocês já irem se associando com o nosso conteúdo. Então nós vamos falar justamente sobre isso, sobre os autores teatrais. O teatro é uma arte do encontro, como eu falei para vocês ainda há pouco. Mas o que isso quer dizer? Que para o teatro existir, geralmente é preciso uma reunião de muitas pessoas. Lembra que eu falei para vocês ainda há pouco? Pois é. Então essas pessoas, quem são essas pessoas? São os dramaturgos, os diretores, os atores, os figurinistas, os iluminadores, sonoplastas e, é claro, o público. Daqui a pouquinho, na seguida, assim que eu passar esse link da aula de hoje para vocês, vai ter também o link de uma peça teatral que eu trabalhei ano passado, mas não trabalhei como ator, nem como escritor, nem como nada. Eu trabalhei como bombeiro civil nessa peça teatral que se chama O Fantasma da Ópera. Então vai aparecer um clipe com uma das músicas da peça e vai mostrar os bastidores para vocês verem como é que acontecem as coisas. Então são muitas pessoas trabalhando, não são só os atores que trabalham nesse contexto teatral. Mas vai aparecer lá desde os autores teatrais até uma parte da peça, E esse mundo realmente ele é muito mágico. E eu achava sempre que dependia de uma única pessoa, a composição toda dessa escrita da peça teatral. Mas as ideias, os compartilhamentos de ideias e de pensamentos e de sonhos é feito por muitas pessoas. Entre os vários elementos a dar suporte à criação dos atores e diretores, o texto dramático ocupa um lugar de muita importância. O modo como o texto se relaciona com os outros componentes de cena, o estilo e a técnica de interpretação dos atores, os cenários que compõem o espaço cênico e os figurinos, por exemplo, é o que faz com que cada montagem teatral seja única. Essa peça teatral, O Fantasma da Ópera, ela estava mais ou menos em cartaz há 2 anos. Ela acontecia de quarta a domingo. Sexta e sábado e domingo eram 2 exibições. Gente, e acreditem,
todos esses 5 dias, o teatro estava sempre lotado para ver esse espetáculo. O texto pode ser criado de diversas maneiras. Existem formas teatrais em que o texto é improvisado pelos atores durante a apresentação, como é o caso da comédia dell'arte, que é um outro tipo de texto que não é o texto dramático. Então é um texto que possibilita o ator a fazer improvisos, né? Porque ele está lidando ali com outro texto que é um texto mais para a comédia. Que improvisava sobre um conovacchio, nome dado para um roteiro prévio de ações. Então, conovacchio vem ser justamente esse texto que possibilita os atores, durante a apresentação, a fazerem, né, o improviso. Também há textos criados em processos colaborativos. Então, em vez de ser apenas um único, né, escritor, um único autor dessa peça teatral, existem outros 4 ou 5 que se reúnem para fazer isso. Então, esses são os processos colaborativos. Quando atores, diretores e dramaturgos se reúnem e compõem juntos durante vários ensaios. Então, eles vão, né, para o teatro, tem uma primeira base do que se trata, fazem os ensaios e vão dando as colaborações. O ator faz uma colaboração, diz que pode ficar melhor de um jeito, melhor de outro. O diretor, né, faz uma outra colaboração. Então eles se reúnem, né, no teatro com a base do que eles esperam de uma peça teatral, e aí eles vão fazendo as colaborações durante os ensaios. Assim como qualquer outro elemento do teatro, a arte em geral, o texto recebe influências do contexto social e cultural em que está inserido. Por exemplo, no teatro grego antigo, a relação entre indivíduo, sociedade e natureza era uma questão muito importante. E isso se refletia de modo como eram escritas as comédias e as tragédias. No início, né, o teatro ele nasceu na Grécia. E logo no início só tinha essas duas modalidades. Ou era a tragédia ou era a comédia. Inicialmente, o teatro era para falar sobre questões religiosas. Mas com o tempo ele foi desenvolvendo essas duas modalidades aqui, a comédia e a tragédia. E logo depois, eles construíram grandes teatros a céu aberto, que cabia mais ou menos 200 mil pessoas. E como né, que eles lá no centro do palco iam ser vistos e ouvidos, né, por 200 mil pessoas. Então era meio que uma coisa, hoje se a gente for pensar nesse contexto, seria uma coisa que se não tivesse microfones, se não tivesse um som, né, mais abrangente, caixas de som potentes, ele seria muito difícil, né, as pessoas serem ouvidas nesse contexto. Então eles começaram a trabalhar a questão da fala, né, e a questão da expressão corporal também. E junto com isso vieram a utilização de grandes máscaras. Então, quando se tratava, né, de comédia, tinha, é claro, aquela máscara já com um sorriso. Se tratasse de tragédia, tinha aquela máscara com um semblante mais entristecido. Muitos dos conflitos retratados por essas peças eram movimentados pelo embate entre heróis e o coro, um conjunto de atores que representava os anciãos da cidade e as forças da natureza. Essa questão social era tão forte que se refletia também no espaço da apresentação. Os palcos daquela época, inclusive, tinham um espaço reservado somente aos heróis, separados do espaço onde atuava o coro. Então, nessa imagem que eu vou colocar aqui no lado para vocês, vocês podem ver, né, essas ruínas do antigo teatro grego na cidade de Atena.
Para essa semana, eu gostaria que vocês vissem duas coisas, né? Primeiro, que vai ser o link dos bastidores da peça teatral, né, O Fantasma da Ópera. E o segundo link se trata de uma música tirada de um filme que se chama O Rei do Show. É um filme, mas ele também se insere na composição teatral, porque o filme trata, né, muito disso, da apresentação de pessoas no circo. Então eles montavam um palco, uma estrutura toda para mostrar quem eles são. No início do filme, eles são tratados como seres diferentes, né, extraordinários. Muitos enxergavam eles como pessoas com preconceito mesmo, né? Eles eram discriminados pela sociedade, então viviam exclusos e escondidos, até que o ator principal do filme tem essa grande ideia de transformá-los em personagens, né, para que as pessoas pudessem conhecê-los. No início eles foram soados como piada, mas depois eles realmente cresceram, né, e mostraram quem eles são de verdade. Então a música se chama This Is Me. Esse sou eu. Então eu gostaria que vocês pegassem a tradução dessa música e verificassem no trecho da música, né, com que vocês se identificam melhor no trecho da música. Então isso aí é uma atividade, tá? Então a primeira parte, vocês vão assistir os bastidores da peça teatral Fantasma da Ópera. Depois, vocês vão assistir, né, ao vídeo e à tradução da música This Is Me. Eu não vou colocar a tradução para vocês, eu vou deixar vocês procurarem, tá bom? Porque eu quero que vocês vejam exclusivamente essa parte do filme que está no clipe original, tá? Mas aí vocês procurem a tradução da música, que é muito bonita. Procurem um trecho dessa música com a qual vocês se identifiquem, tá? Façam uma resenha e enviem para mim via WhatsApp no PV, tá bom? Meus amores, façam essa primeira viagem. Essa nossa primeira viagem é justamente nessa música que se chama This Is Me. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Essa atividade deve ser entregue na nossa próxima aula. Nossa próxima aula será através do aplicativo Zoom, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula.